Mais do que uma receita de quiche, hoje você está vendo a fórmula básica para preparar a quiche que você quiser. Mas começar pela tradicional quiche Lorraine não é má ideia. Para a massa ficar na consistência perfeita, a manteiga precisa estar bem gelada. Afinal, a gente não quer que ela derreta completamente à medida que a gente vai amassando com a farinha. Já vou colocar aqui 2 xícaras de farinha de trigo. O sal tem medida certinha e é 1 colher de chá. Medida nivelada. Aqui a gente dá só uma misturadinha com a mão mesmo. A ideia aqui é a gente juntar esses cubinhos e com a ponta dos dedos, vou colocar metade aqui. A gente vai amassando, mas eu não quero incorporar completamente a manteiga na farinha. São esses pontinhos de manteiga que vão ficar aqui na massa que vão dar a crocância para a base, para a massa dessa torta. Nesse ponto, a gente pode juntar o restante aqui dos cubinhos de manteiga. Que bonita essa textura! A farinha tá bem amarelinha em função da manteiga, mas olha aqui os pontinhos de manteiga que você vê perfeitamente aqui. Então, nesse momento, a gente pode juntar a água que precisa estar gelada, tá? Por isso que eu deixei essa jarrinha aqui na geladeira. E no total, a gente vai usar 5 colheres de sopa, mas eu não vou colocar de uma vez, não. Por quê? Às vezes, a gente pode colocar menos, sabe? Ó, 3. Aí você dá essa mexidinha assim. E olha como já liga, tá vendo? Eu acho até que a gente não vai precisar mais do que isso. Olha, se eu continuar amassando aqui, ela vai juntar. Por outro lado, a manteiga vai desfazer. Então, em vez de 3, eu vou colocar 4 colheres de sopa de água. Mas não vou colocar a 5ª. Só 4. Olha, feita aqui essa bolota, a massa precisa descansar por pelo menos 1 hora na geladeira. Para isso, a gente vai embalar aqui num pedaço de filme. Essa 1 horinha na geladeira vai ajudar a deixar a massa mais crocante também. Tudo que a gente faz aqui, a manteiga gelada, a água gelada, deixar a massa na geladeira, são pequenos truques que vão se somando e deixam assim essa massa super crocante. Olha só, já pré-aqueci o forno a 200 graus, deixei a forma aqui no jeito e a massa, depois de 1 hora, tá no ponto certo pra gente abrir. Deixa eu só pegar a farinha. Dar uma enfarinhada aqui. E antes de abrir a massa, deixa eu te contar dessa forma aqui. Essa é de fundo falso, tem 24 centímetros de diâmetro e é ideal para fazer essa base de quiche. Claro que você pode usar uma forma que seja retinha, mas essa aqui, com essas canaletas, é a tradicional para preparar quiche. Eu vou usar esse rolo de macarrão que é bem pesado, de mármore, mas é claro, você pode usar qualquer rolo de macarrão, e se não tiver rolo de macarrão, pode usar uma garrafa de vinho, de preferência cheia, porque daí ela fica mais pesadinha, você faz menos trabalho.
A gente vai querer abrir essa massa aqui num diâmetro que seja suficiente para cobrir o fundo e as laterais. Então, o jeito mais fácil é fazer um X aqui. E aí, cada gordinho desse aqui, ó, você empurra para fora. E aí a gente vai acertando esse shape dela para ficar com um diâmetro suficiente para cobrir, então, o fundo e as laterais. Aqui, ó, acho que deu. Enrola aqui no rolo e desenrola na forma. Agora a gente precisa dar uma acertada aqui para ela ficar bem encaixadinha na forma. Então, olha, solta aqui as laterais para você poder afundar bem a massa primeiro. E depois pode apertar aqui contra a parede da forma. Para ela ficar com esse desenho bonito das canaletas. Vamos tirar o excesso aqui da massa? E aí, pode passar o próprio rolo aqui. E pronto. Só lembrando, essa forma aqui que eu tô usando tem 24 centímetros de diâmetro e 4,5 de altura. Essa sobra de massa aqui, se você quiser, inclusive, dá para congelar e você tem 3 meses para assar. Mais um truque para a gente garantir que a massa da quiche vai ficar realmente crocante. Antes de ir ao forno, ela precisa de 10 minutos na geladeira. E essa aqui vai para o congelador. Olha, passados os 10 minutos, a gente pode levar essa massa aqui para pré-assar. Depois a gente vai assar com recheio. Nesse momento, para ela ficar realmente crocante, a gente vai dar uma pré-assada. Mas, como não tem o peso do recheio aqui, ela pode inflar e rachar. E aí, na hora que a gente colocar o recheio, ele vai escorrer no fundo da forma. Então, a gente tem que fazer o seguinte. Aqui tem um pedaço de papel manteiga maior que o fundo, cortado assim em um disco, que a gente forra a massa. Aí, para fazer o peso, você pode usar, por exemplo, um pouco de feijão. Eu tenho esses feijões de cerâmica, que são perfeitos para fazer esse pezinho aqui. Se você for usar o feijão normal do dia a dia, você precisa saber o seguinte, que usou para fazer peso na massa da torta, você não vai mais cozinhar esse feijão, porque ele vai ficar muito ressecado. Então, você reserva num recipiente e escreve que é o feijão para assar tortas. Agora, a massa precisa de 30 minutos no forno pré-aquecido a 200 graus. Olha, uma vez que você domina as proporções entre ovos e creme de leite do recheio, você pode soltar a imaginação nos sabores. Vai dizer que essa não é a parte mais divertida da cozinha? Essa preparação é para 6 porções e eu vou usar 4 ovos. Então, você já sabe... A gente quebra um por vez. Assim, se por um acaso um não estiver bom, a gente não perde os outros. Se você decidiu preparar esse prato em etapas e deixou a massa pronta e pré-assada no dia anterior, você começa a quiche desse ponto.
jeito, essa preparação que parece, assim, um pouco complicada, vira uma receita super tranquila de preparar em casa. Olha só, 4 ovos aqui, vou juntar meio litro ou 2 xícaras do creme de leite fresco. É a melhor opção, mas se você não encontra aí na sua região o creme de leite fresco, pode usar um enlatado também. Só que, nesse caso, você vai usar 1,5 xícaras do creme de leite e meia xícara de leite, tá? Agora, para misturar bem, a gente dá uma quebradinha aqui nas gemas e dá uma batidinha aqui com o fouet ou batedor de arame. Ó, falei que o ideal é você usar o creme de leite fresco. Se você não encontrar, usa o creme de leite enlatado e mistura com um pouco de leite. Só não usa aquele em caixinha, porque quando você der uma espiada na lista de ingredientes do rótulo, você vai ver que vai um emulsificante. E a gente não quer emulsificante nesse recheio. A diferença entre o creme de leite fresco e o enlatado é que o fresco ele tem assim um pouco mais de gordura. Então, com isso, o recheio da quiche vai ficar bem mais cremoso, mas com outro também vai dar certo. Eu, pessoalmente, adoro noz moscada, especialmente em receitas à base de leite, creme de leite. Então, aqui você pode colocar quanto quiser, eu vou dar uma caprichada. E pronto. Eu não vou colocar sal, por enquanto, no recheio, porque a quiche Lorraine tradicional leva bacon e gruyère. O queijo gruyère é salgadinho e o bacon também. Então, a gente pode maneirar no sal aqui do recheio. Para essa preparação, a gente precisa de 80 gramas de bacon. Já vou aquecer aqui a frigideira e pegar o bacon, que já está em cubinhos, na geladeira. O bacon, a gente, na verdade, vai só deixar ele soltar um pouco da gordura. Porque assim a gente tira essa gordura da receita. Porque, na realidade, ele vai cozinhar mesmo, vai assar no forno. Já vou forrar esse pratinho aqui com papel toalha para a gente transferir o bacon já para cá. Já tá soltando um pouquinho da gordura. Você tá vendo aqui a gordura soltando? É nesse ponto que a gente transfere para cá. Deixei a gordurinha aqui escorrendo. E vamos tirar um pouco mais dela aqui no papel toalha, 2 camadas. Quiche boa tem que ter, assim, sabores mais intensos, né? E agora é chegado o momento do "e rala o queijo". A gente vai precisar de 80 gramas ou 3/4 de xícara. E esse que eu tô usando é o gruyère, que é o clássico pra gente preparar a quiche Lorraine. Mas, se você quiser usar um outro queijo, como o emmental, por exemplo, também dá. Olha, eu acho que já deu. Deixa eu ver. Ou se já. Deu e sobrou, né? Olha aqui, mas tudo bem, a gente pode colocar um pouquinho mais. É apenas uma generosidade. Então já temos o creme de leite misturadinho com os ovos e temperado com a noz moscada, o queijo já tá ralado, o bacon já tá douradinho, ou seja, o recheio já tá pronto, agora só falta a massa terminar de pré-assar pra gente juntar tudo e voltar pro forno.
Eu só vou tirar aqui os feijõezinhos de cerâmica que ficam super quentes. Então, a gente pega com o papel mesmo e transfere para um recipiente qualquer. Olha, tem uma ordem de camadas que a gente tem que respeitar na hora de rechear. Primeiro, vão os ingredientes que dão sabor à quiche. Nesse caso, é o queijo e o bacon. Depois é que a gente coloca aquele creme de ovos, assim fica tudo bem distribuído. Vou começar com o gruyère. Pode espalhar bem. Aí, por cima, eu vou juntar aqui o bacon em cubinhos. Ficou 3 minutinhos só na frigideira, só pra gente tirar um pouco do excesso de gordura. E agora ele vai aqui para o fundo da torta. E olha como boa parte da gordura ficou no papel. Aqui pode distribuir bem, deixar bem espalhadinho. Se você quiser, você pode temperar com um pouquinho de pimenta do reino. Misturadinha aqui no creme de ovos. E aí a gente vai regar aqui por cima. E pronto, tá feita a montagem da quiche. Agora a gente precisa deixar a massa com o recheio no forno por mais 30 minutos. É o tempo da massa terminar de assar e o recheio ganhar uma camada douradinha por cima. Olha aí a quiche saindo do forno. Não precisa nem esperar esfriar para servir, né? Se bem que uma quiche mesmo fria fica deliciosa.